E aí, turminha do Barulho TV Cult de volta, e o vídeo de hoje faz parte do especial A Rússia da Copa. E hoje nós falaremos sobre um dos maiores pintores de lá, da Rússia, o senhor Vassily Kandinsky. Mas antes, não se esqueça de já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os avisos do YouTube quando a gente colocar vídeos novos. Vassily Vassilievich Kandinsky, nominho complicado, é o nome originário do Kandinsky. Ele que nasceu em 1866 na cidade de Moscou, na Rússia, mas ainda jovem, com 10 aninhos, foi para a cidade de Odessa, uma cidade menor, um pouquinho mais afastada do principal centro que é Moscou. E lá ele foi educado por uma tia que sabia russo e alemão. Então desde pequenininho ele já... Fácil, né? Exatamente. Desde pequenininho, além da língua materna, ele já aprendeu o alemão, que influenciou bastante ele na obra, a ponto de, no decorrer do tempo, ele trocar o V do nome dele por W, que isso vem da influência alemã. Olha, muito amor pela Alemanha. Quando ele era adolescente, o pai dele o incentivou a entrar numa escola de artes plásticas, quando ele percebeu a aptidão do Kandinsky pela pintura. Paralelamente, ele estudou piano, violoncelo e poesia. E essas artes influenciaram muito assim a carreira dele. Kandinsky retorna para Moscou e lá, vejam só, ele ingressa para a universidade da cidade para estudar direito. Ele gostava de pintura, mas segundo as suas próprias palavras, ele achava que a pintura para um homem russo da época era um luxo do qual ele não poderia se dedicar. E por isso ele foi então estudar direito, sonho da classe média brasileira. E alguns fatos foram determinantes para o Kandinsky se dedicar integralmente à pintura. Um deles foi quando ele viu o pôr do sol no Kremlin. Ele diz que as cores do pôr do sol causavam comoção nele. E outra coisa foi quando ele viu a pintura Monte de Feno do Monet. E aí ele fez questionar as técnicas utilizadas e a questão do figurativismo na pintura. A música era uma das grandes inspirações para Kandinsky. Quando ele foi ver um concerto de Richard Wagner, o alemão, ele teve uma experiência sinestésica. Sinestesia é aquele lance lá de você ter uma mistura de sensações variadas e tal. E no caso dele, ele, em anotações, ele dizia que enquanto a música estava sendo tocada, realizada, ele conseguia ver cores e traços. Então ele observava a pintura através da música. Uma das principais virtudes do artista Kandinsky era o interesse pela cultura popular, assim como a culticultura se interessa pelas culturas populares. No caso, Kandinsky é um sobrenome dos camponeses lá da Sibéria. Quando ele estava na universidade, ele fez uma incursão a nordeste de Moscou, onde tem grande influência asiática. A Rússia é um país que teve no início muita influência asiática e aí depois começou a ter mais influência europeia. E o que chamou mais atenção nele foram as casas lá, todas bonitinhas. Foi apenas com 30 anos de idade, veja, Jovem. você, há tempo pra tudo. É jovem, mas tem gente que acha que 30 já tá morrendo, pra tudo. Apenas com 30 anos que ele resolve se dedicar integralmente à pintura. Ele vai com a esposa dele para Munique, na Alemanha, sua segunda pátria, lá onde estava tendo um cenário favorável às artes plásticas, e ele se baseia por lá e começa a fazer as pinturas ao ar livre, os primeiros estudos, Ele que é um grande estudioso e teórico sobre arte, foi nesse período que ele começou a aprender técnicas novas, fazer algumas reflexões. No início do século XX, ele fundou a escola Phalanx, que organizava exposições simbolistas e impressionistas com obras do Monet e do Paul Signac, ou Signac. A escola ficou ativa de 1901 a 1904 e movimentou muito aí todo o cenário artístico da região. Em seguida, ele publicou o livro Sounds, que é um livro de poesias em prosa e ilustrações feitas por ele falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo.
Ele não era católico, mas ele era religioso, e a Rússia é um país que sofreu muita influência da Igreja Bizantina, depois da Igreja Católica, então tem uma correlação direta com a história do país, e ele fez alguns estudos sobre isso. Entre 1904 e 1909, ele empregou uma viagem por alguns países da Europa, num momento muito interessante para as artes, né? Inclusive ele participou de algumas exposições, como por exemplo do Salão de Outono em Paris no ano de 1905. Em 1911 ele fundou o grupo Cavaleiro Azul com o alemão Franz Marc. Nessa mesma época, ele publicou o livro Do Espiritual na Arte. E aí foi nesse período que ele começou a fazer reflexões sobre a arte e começou na pintura abstrata. E é quando a pintura com círculo marca a nova fase da carreira do artista. Após a Revolução Russa em 1917, o Kandinsky retorna da Alemanha para a sua terra natal para poder acompanhar as transformações que estavam acontecendo. Porém, no entanto, todavia, o novo regime não tinha uma ligação muito forte com a arte moderna, a arte abstrata, querendo trabalhar a arte figurativa, né, para fazer os cânones, tal, e isso afasta o Kandinsky, então, da Rússia. Ele, então, retorna para a Alemanha, ele fica nesse bate-bola aí entre Rússia e Alemanha o tempo todo, e aí, nesse período, ele vai lecionar na Bauhaus, olha só, na mítica Bauhaus, por onde ele fica durante 11 anos como professor. E aí, né, gente, regime nazista, além do Holocausto, que a gente comentou neste vídeo aqui em cima, acabou com a Bauhaus. Fechou a escola e ainda destruiu algumas obras do Kandinsky. Eles falaram que as obras do Kandinsky eram degeneradas. Mano, ó, esse povo aí que quer destruir a arte, fica ligado, tá bom? Então, o Kandinsky foi pra onde? Depois de Rússia, Alemanha, foi pra França. E quem o ajudou a ficar refugiado lá foi o amigo dele, Marcel Duchamp. E o Kandinsky faleceu então em 1944, deixando aí todo o seu legado nas artes. Você pode ver tudo isso que a gente falou lá na plataforma cultcultura.com.br. Lá o Léo fez uma biografia incrível do Kandinsky e, cara, vale a pena. Acesse aqui que a gente vai colocar o link. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo hoje da TV Cult, que faz parte do Veda. Estamos aí falando sobre a Rússia, do especial que nós fizemos. Estamos fazendo a Rússia da Culpa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar aqui seus comentários sobre o vídeo, sugestões. Entre em contato conosco também pelas redes sociais se você quiser e fique atento porque durante o mês de abril publicaremos vídeos todos os dias. Por isso tem que estar com o sininho ativado aqui para saber, tá bom? Um abraço e até amanhã!